Mas será que a gente faz isso? Às vezes não. Hã? Tira a placa, né? Dá um chutinho para o lado, né? Por que a gente faz isso? A gente não acredita no que as pessoas estão fazendo, não acredita no aviso que foi colocado lá, não acredita no perigo que foi sinalizado. Por que a gente faz isso? Por que a gente insiste em não ouvir o que as pessoas falam para nós? Isso não é uma atitude nova, isso é uma atitude bem antiga, né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 10, ver os versículos de 1 a 13. 1 Coríntios 10, a gente está estudando a carta de Paulo aos Coríntios, né? E volta e meia ele faz algumas recomendações à igreja lá. Está projetado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Fala mais uma vez ao meu coração e ao coração de nossos irmãos, Senhor Deus. Revela aquilo que tu desejas para a nossa vida. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Percebam que Paulo está vendo, no meio do caminho, uma poça d'água num piso liso. Ele vai e bota aquela plaquinha ali, ó. Ó, tem uma plaquinha aqui, ó. O piso está molhado. É interessante o bonequinho ali, né? Alguém já passou por isso? De pisar e escorregar para trás, assim? Pois é. É triste, porque a gente sabe que vai acontecer e fala assim, não, se eu prestar atenção, eu vou passar ali e não vou escorregar. Né? Ou não está tão molhado assim, meu sapato é bom, né? Ele vai aderir direitinho, não vai escorregar, mas cai. Pois é, se a plaquinha está ali, é porque você pode escorregar. E Paulo, do versículo 1 a 4, ele afirma que aqueles antepassados de Israel foram retirados lá do Egito, passaram um tempo no deserto e Deus os recusou. Deus salvou aquelas pessoas. Ele fala aqui na sua descrição, do 1 até o 4, olha, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob as nuvens e todos passaram pelo mar, e tendo sido todos batizados,
assim na nuvem como no mar, como respeita Moisés, todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Deus tirou aquele povo do deserto e salvou aquele povo, deu redenção. Só que aí, a partir do versículo 5, Paulo começa a mostrar que as coisas não foram bem do jeito que Deus queria. Versículo 5 começa com um entretanto. Entretanto é uma conjunção adversativa, né? Ou seja, eu vou montar agora uma ideia ao contrário. Apesar de Deus ter tirado aquele povo do deserto, Deus não se agradou da maioria deles. E por conta disso, eles ficaram no deserto, ficaram prostrados no deserto, morreram e foi no deserto. Números 14, os versículos 29 e 30, eu vou esperar projetar. Pronto. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Essa passagem logo depois daquela passagem dos 12 espias. O povo saiu do deserto, passou ali no Monte Sinai, já caiu, já errou ali, mas depois o povo continuou a caminhada, chegando na fronteira, isso devia ter dado uns 3, 4 meses, não era muito tempo, o povo já ia começar a tomar a terra prometida. Aí deram a ideia para Moisés mandar 12 espias lá, ele mandou 12 espias, eles foram lá, olharam a terra, viam que manava leite e mel, que as frutas eram maravilhosas, trouxeram um cacho de uva, 2 pessoas carregando um cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho de uva. Mas trouxeram 10 dos 12, trouxeram uma visão assustadora. O povo é grande, é poderoso, e nós seremos como gafanhotos para eles. Apenas 2 dos 12 disseram não, Deus é conosco. A terra já é nossa. Foi Josué e Caleb. Tirando esses 2, Deus não se agradou da atitude do povo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Todos acima de 20 anos morreram. 40 anos no deserto, para que todos acima de 20 anos morressem, para que depois a missão continuasse. E Paulo começa aqui, não quero que ignoreis. Eu não quero que vocês esqueçam, não quero que vocês deixem de levar em conta o que aconteceu com o povo lá atrás. E o povo caiu da presença de Deus por algumas coisas que aconteceram. E ele cita aqui 5 coisas que aconteceram. 5, vamos dizer assim, poças d'água no piso liso, que Paulo está colocando ali a plaquinha. A primeira delas, ele chama de cobiça por coisas más. Está ali no versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A palavra cobiça mesmo, não tem grandes problemas. Cobiçar é desejar alguma coisa, é querer muito alguma coisa. Nós vivemos de sonhos, nós temos coisas que queremos na vida e queremos realizar. Até aí não tem problema. O problema é que eles cobiçaram coisas más. A referência que Paulo faz está lá em Números 11, versículo de 1 a 9. O povo tinha acabado de sair. O 14 é a questão dos espias, né? Já passou dos espias. O 11, o povo ainda tinha acabado de sair. As murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Alguém gosta de ouvir reclamação? Você está fazendo as coisas pelos outros, né? Está lá se esforçando, está gastando seu tempo, sua energia, e o povo reclama, né?
Então, olha só, não é só com você não. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o popalucho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer carne? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos assados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O povo está no deserto, saiu do Egito. O que tinha no Egito? Tinha comidas boas, parece, né? É o que eles estão lembrando aqui, é das comidas que ficaram para trás. Mas por que eles saíram do Egito, então, se lá era tão bom? Eram escravos. Eles choravam, agoniados a Deus, pedindo que Deus os tirasse daquela escravidão. E Deus foi lá e tirou eles da escravidão. Tirou da mão do faraó, né, do sofrimento. Deus mandou ali 10 pragas. O Egito era um lugar de idolatria, tinha um Deus para cada coisa lá. Né? Esses dias, estudando, a gente aprende mais detalhadamente. Cada praga daquela ia contra um dos deuses do Egito. Era um da fertilidade, outro era da água. Enfim, cada praga que Deus mandou afrontava, vamos dizer assim, desafiava, lutava contra um dos deuses do Egito. O que Deus fez foi destruir toda aquela idolatria, apresentar o seu poder e libertar o povo de toda aquela escravidão. E aí o povo está no início da sua jornada, ele ainda não está 40 anos no deserto, não. No início da sua jornada, Deus proveu um alimento para eles, e o que eles fazem? Reclamam, né? Normal do ser humano, infelizmente. Não é para ser assim, mas reclamam. Quem que vai dar carne para a gente? O peixe no Egito era tão gostoso, né? De graça, eles nem lembravam que tinham que trabalhar feito escravos, né? Na hora de reclamar, o povo não lembra das coisas ruins. Na hora de reclamar, ele só lembra daquelas coisas que eles gostavam. Ninguém lembra mais das chicotadas, do trabalho pesado. Ninguém lembra dessas coisas. O que o povo está fazendo é desejando voltar atrás na vida que tinham. Pediram a Deus um livramento, Deus proveu um livramento. O livramento não tinha acabado ainda, porque o povo seria conduzido pelo deserto até Canaã, a terra que Abrão já tinha passado lá antes, e o povo iria tomar a sua terra e iria viver lá. E o povo resolve chorar e reclamar e se mostrar insatisfeito. O ser humano difícil de agradar, não é não? Fala sério, mudou alguma coisa? Nada, não mudou nada. Você pode fazer tudo o que você quiser para agradar, o camarada vai conseguir falar assim, mas se tivesse feito tal coisa, né? Reclamar é nossa especialidade. E olha, Deus não gosta
da reclamação. Tem um específico de murmuração ali para frente. Mas aqui o povo estava cobiçando coisas, mas o povo queria voltar à vida que tinha. O povo estava querendo voltar ao local da idolatria. O que ele promete, ele cumpre. Vocês têm dúvida que o povo do Egito adorava os deuses do Egito? Vivia nas casas dos egípcios, servindo aos egípcios. Se misturava com o povo. Se misturava. Tem dúvida que algum sincretismo ali apareceu? Que alguma mistura ali apareceu? Deus não gostava e nunca se agradou disso. Mas o Egito era local de idolatria. E o povo estava querendo voltar ao Egito. O que a gente tem reclamado? O que a gente tem cobiçado? O que a gente tem desejado para as nossas vidas? Tantas vezes a gente pede a Deus para nos livrar de uma determinada situação ou mudar a nossa situação. E antes que Deus acabe de fazer tudo o que Ele tem para fazer por nós, a gente já está reclamando. Não é assim? Somos rápidos, ligeiros para reclamar. E para querer coisas que não são para nós. Para cobiçar coisas que Deus não se agrada. Ele cumpre. Tem que esperar nele. Tem que esperar. Aí o versículo 7, Paulo faz mais um aviso. O primeiro foi cobiçar as coisas más. No versículo ele fala, 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. A segunda poça que ele coloca aqui, a plaquinha para sinalizar, é da idolatria. Êxodo 32, de 1 a 8. Fala ali do bezerro de ouro. Moisés tinha subido ao Monte Sinai para conversar com Deus. Deus chamou ele lá para uma reunião mais chegada para passar as leis, passar as recomendações, orientações para o povo. E está lá, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o povo ansioso, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Que coisa terrível. Como é que o povo tão rapidamente voltou? O que eu fico mais impressionado é como é que Arão era irmão de Moisés, era levita. Arão acompanhou Moisés na jornada toda, porque quando Moisés disse que era pesado de palavras, que não conseguia falar, não sabia falar, o que Deus falou? Leva Arão junto, ele fala por você, não tem problema não. Então Arão está nessa história desde que Moisés foi comissionado. Aqui os levitas ainda não tinham sido separados para a obra dos tabernáculos, A tribo é escolhida depois. Mas, por quê? Eu não conseguia entender por que tão rapidamente eles voltaram à cultura do Egito.
O Egito era politeísta, como eu falei para vocês. No momento que o povo reclamou, no momento que falou, olha, Moisés sumiu, né? Há interpretações que dizem que talvez fosse um vulcão, alguma coisa estava acontecendo lá no monte. A gente chama isso de teofania, é a manifestação física, por assim dizer, de Deus. Se tinha raio, se tinha lava, se tinha nuvem, enfim, a coisa estava meio assustadora e o povo achou que Moisés já tinha sumido do mapa. E Arão, que estava com Moisés desde o início, não conseguiu bater o pé ali e dizer, não, vamos aguardar, vamos esperar. Rapidamente, o povo tentou voltar para o concreto, tentou voltar para as imagens, tentou voltar para algo que lhe desse alguma expectativa, segurança, visualização, sei lá, de que Deus estava com eles. Porém, o que Arão fez? Fez um bezerro, fez um animal, ao estilo da idolatria do Egito. O povo, 40 dias, não dá, né? Não tiveram mais paciência. Mas eu não sei quanto tempo demorou as 10 pragas, mas não foram só 40 dias não, né? Foi um tempo um pouco longo, né? Será que o povo não tinha paciência de esperar? Será que Arão não tinha uma liderança para estar à frente ali e dizer, não, vamos aguardar? Deus mostrou, como eu falei para os irmãos, a superioridade perante todos os deuses do Egito. Todos eles, um por um, foi derrubado. E o povo rapidamente voltou-se à idolatria. Procurou algo concreto, procurou um objeto de adoração, procurou alguma coisa, talvez, para ocupar a sua cabeça. Nós temos muitas vezes procurado coisas para ocupar a nossa cabeça, não temos não? Tem coisas que estão tirando o lugar de Deus. Tem coisas que nós fazemos e julgamos ser indispensáveis. Não, eu tenho que fazer isso para descansar, eu tenho que fazer aquilo para descansar. Aí chega na hora de ler a Bíblia, de orar, não deu tempo hoje não, preciso dormir, que amanhã eu vou trabalhar, e o tempo não dá. Deus nos dá 24 horas por dia, para fazer com essas 24 horas o que a gente quiser. Não é isso? Então, não tenho tempo não é uma boa desculpa. Você tem, todo mundo tem. Todo mundo tem tempo todo dia, 24 horas. Escolha o que você vai fazer com cada uma delas. Escolha com sabedoria. O povo se voltou à idolatria. E nós, temos colocado alguma coisa no lugar de Deus? O povo buscou algo concreto para entender que Deus estava ali. Porque Moisés ficou, né, sumido, e aí, não deu certo aquele negócio. A terceira poça que ele coloca aqui, a plaquinha, é o versículo 8. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Números 25. Versículo de 1 a 4, depois o 9. Interessante que Paulo está fazendo várias referências à história do povo de Israel. Nesse texto está dizendo assim, a adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Deus colocou uma praga sobre Israel e começou a morrer, né? O versículo 9 diz assim, os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram de uma praga, de uma peste, uma doença que Deus deixou se proliferar no povo. Por quê? O povo estava se prostituindo.
Paulo está escrevendo a Coríntios e tem uma semelhança em algumas coisas com a cidade de Corinto e os moabitas e esse deus Baal. O culto a Baal, ele tinha prostituição, tinha orgias e tinha sacrifícios humanos. A Bíblia diz que Manassés sacrificou seus próprios filhos a Baal. Em Corinto, comentei isso na lição do EBD, tinha o monte lá com o templo da deusa Afrodite, né? Mitologia grega, quem estuda, tem lá, deuses do Olimpo, né? A deusa Afrodite era a deusa da fertilidade. A pesquisa que eu fiz ali diz que, ao final da tarde, as sacerdotisas do templo, eram em torno de 1000, desciam à cidade e se prostituíam em culto a Afrodite. E Corinto, como eu falei, era uma cidade portuária, tinha 2 portos, era um caminho de passagem entre cidades bem conhecidas e grandes. Então, tinha uma movimentação ali, com certeza tinha um ambiente para todas essas coisas. Só que o povo de Deus estava na terra e o povo não podia se misturar. Era lei, era a vontade de Deus que o povo não se misturasse. Por quê? Porque era uma raça pura, um povo melhor? Não. Porque quando a gente se mistura, a gente absorve a cultura dos outros. Jesus vai falar para a gente ser sal da terra e luz do mundo, né? Mas é muito mais fácil a gente ser contaminado do que a gente contaminar ou a gente propagar a luz ou o sal. E o ser humano, quando está distraído, faz essas coisas. Provavelmente eles foram convidados a festinhas ou coisas dessa natureza, né? Pelas meninas lá, pelas moabitas. O que tem? Vou lá, não tem problema. E daqui a pouco já está comendo de comidas sacrificadas. Daqui a pouco já está participando de um culto a uma entidade que Deus não se agrada. E aí vai pelo caminho da imoralidade. A gente tem que ter muito cuidado. O nosso país, por si só, já tem uma série de festas culturais que são idólatras, né? E fora aquelas que estão vindo dos Estados Unidos ou de outros países e têm invadido o nosso dia a dia. Agora, em outubro, tem o tal do Halloween, né? Eu não lembro, quando era criança, de ver isso. Eu só via em filme americano. Era uma festa norte-americana, né? Hoje não. Hoje se trouxe para o Brasil e se comemora. Eu não sei o que se comemora. Festa dos mortos, de bruxas, misericórdia. Lá em Apocalipse está escrito que esses vão para o inferno sem escala. Então, não tem dúvida, isso não é ambiente para a gente. Será que a gente tem se incomodado com a imoralidade? Será que a gente tem visto coisas imorais e achado normal, comum? Não, eu não faço porque é errado, mas também não me incomodo. Misericórdia. Paulo está alertando para que nós não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles lá em Israel fizeram. E o praticar começa por essa parte, de eu não me incomodar com aquilo. Daquilo não me incomodar, tem que fazer o que Deus agrada. A vontade de Deus. Aquilo não me incomodar é o primeiro passo para eu cair no erro. Essas coisas têm que nos incomodar. A quarta poça está aí no versículo 9, ó. Não ponhamos o Senhor à prova. O pessoal gosta de tentar a Deus, né? Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Números 21, do 4 a 7. Então, vai esperar botar ali o versículo. Então partiram
do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Que povo doido, né? Que povo louco. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? Gente, Deus estava dando maná. Eles tinham a comida sem trabalhar. Era só colher, cozer e comer. E todo dia tinha provisão. Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fasto desse pão vil. Ai, Jesus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Eu tenho grande admiração por Moisés. A Bíblia diz que não teve na história ninguém tão paciente quanto Moisés. Tão calmo, tão sereno. Porque o povo errava, Deus falava: não, faz o seguinte, chega para o canto que eu vou acabar com esse povo. Deus chegou a falar para Moisés: vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse povo e de ti sairá uma grande nação. Aí Moisés: não, Senhor, peraí, vamos aqui ajudar o povo. Moisés sempre estava disposto a ajudar o povo. E o povo estava reclamando da comida que tinha de graça. Já experimentaram reclamar da comida? Dá certo não, né? Não reclama da comida porque a cozinheira, né? Quer melhor, vai para a cozinha e vai fazendo assim? Não é desse jeito? Né? Quer melhor, vai lá e vai e faz. Então não reclama não, né? Mas o povo está reclamando da comida que Deus estava dando, da provisão que Deus estava dando. Ele chama de pão vil. Eu fui no original, a palavra vil aqui era desprezível, sem valor. Eles estavam no meio do deserto. Irmãos, deserto não é um lugar amigável. O deserto é um lugar hostil. É difícil sobreviver. E Deus está mantendo o povo vivo e alimentado no deserto. Agora o povo está tentando a Deus. Deus providenciando comida todo dia e o povo reclamando. É querer irritar a Deus, não é não? No deserto, 40 anos, os pés não se incharam, as roupas não se gastaram. 40 anos no deserto. E sem viver do deserto, 2, 3 anos, se a gente experimentar usar uma roupa, não vai, né? Não vai. Mas no deserto, Deus deu a provisão da sobrevivência. E o povo reclamando de Deus. Foi para morrer, né? Por que fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto. Por quê? E Deus não se agradou isso. A quinta poça fala ali no versículo 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Já fica até um pouco confuso, né? Do botar à prova ou murmurar, né? Números 16, 41 a 45. E aqui ele já bota no título assim, novo tumulto, né? O povo que gostava de uma treta, o povo que gostava de reclamar, o povo que fazia tumulto. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Ora, os que morreram daquela praga
foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Mais uma vez, o povo criando confusão. Mais uma vez, o povo reclamando de Deus. Mais uma vez, Deus querendo acabar com aquele povo, acabar com aquela reclamação e fazer uma linhagem nova a partir de Moisés. E Moisés, santo, separado por Deus para aquela missão, intercedendo pelo povo. O povo foi contra quem? Contra Moisés e contra Arão. Lembra? Falei agora há pouco. Os dois que desde o início estiveram com o povo, enfrentando o faraó, enfrentando a máxima autoridade que existia no Egito, desafiando, debatendo, dialogando, por ordem de Deus, para tirá-los daquela situação. E agora o povo murmura. Murmuração é falatório maledicente, calúnia, detração, maldizer. O povo estava falando mentira. Mentira. Vós matastes o povo do Senhor. Não matou, não. Deus está dando a provisão, está dando sustento, está dando aquilo que era necessário. E parece um pecado muito fácil de cometer, né? Reclamação, murmuração, é um negócio que parece que a gente está assim, sempre pronto a falar. E olha o detalhe, eles reclamaram contra Moisés e contra Arão, os dois líderes que Deus levantou, que Deus comissionou para tirar o povo do deserto. O povo foi obrigado a ir atrás de Moisés e de Arão? Não. Mas Moisés e Arão foram usados por Deus para fazer aquilo que o povo queria, que era sair daquela escravidão, que era sair daquele problema todo. O povo esquecia o tempo todo de todas as maravilhas, de todos os milagres, de todos os livramentos que Deus estava dando. Poxa, Deus abriu o mar na frente do povo, e o mesmo mar que abriu matou os carros e cavaleiros, vamos trazer para a língua, os blindados, a cavalaria do faraó morreu no meio do mar. O mesmo mar que o povo atravessou a pés enxutos. Não é suficiente, não, gente. Como é que o povo consegue esquecer essas coisas tão rápido? Quer saber? A gente também esquece, não esquece, não? Deus dá tantos livramentos para a gente, Deus faz tantos milagres na nossa vida, e é capaz da gente perguntar agora, conta aí um, e a gente começar, e eu não lembro. Não, fez sim, Deus é maravilhoso, deu vários livramentos, dá conta um. E a gente não consegue trazer a memória. Por isso que o tempo todo, Deus está escrevendo, Deus está trazendo à memória do povo todas as maravilhas que Ele fez. Porque nós temos memória curta. E para começar a murmurar, é facinho, é muito fácil. A gente tem que aprender com os erros do outro. Já partindo para a conclusão, nós temos que aprender com os erros dos outros. Paulo alerta a igreja sobre aproveitar as experiências do povo de Israel. A igreja de Corinto tinha uma parte de judeus, por assim entender, porque ele está falando dos seus pais, então tinha um núcleo ali de judeus convertidos, mas tinha muitos gentios também. E aí ele fala da cobiça por coisas más, querer o que é mal, da idolatria, da imoralidade, de pôr Deus à prova e murmuração. Olha como é que Paulo continua o texto lá no versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Olha a plaquinha amarela ali, ó. Olha a plaquinha amarela colocada do lado da poça. Essa aí, ó, do lado da poça.
Estas coisas foram escritas por causa disso aí, ó. Está sinalizado, está bem longe. Esse amarelo é um amarelo forte. De longe você consegue enxergar. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. E aí aquele bonequinho ali na plaquinha é sensacional, né? Porque ele acha que está de pé, pisando numa poça d'água, um piso liso geralmente embaixo, né? Achando que está firme. E cuidado para que não caia. O aviso está posto. O aviso está colocado. Os exemplos do passado nós temos. E aquele povo tinha. E cuidado para não caia. E aí Paulo continua. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tentação de homens. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Agora, se você viu a plaquinha amarela, não vai fazer que nem eu, que chega ali do lado e vai olhar se realmente o piso está molhado ou não, se é um molhado considerável que eu não deva chegar perto ou não. Tem um aviso lá, chega perto não. Ajuda, vai. Ajuda. Deus está sinalizando, Deus está colocando exemplo. Agora a gente precisa estar atento a estes exemplos. Escorrega mesmo, viu? Escorrega mesmo. Se a plaquinha está ali, tem uma razão. Não ia colocar à toa. E Paulo está dizendo aqui, a Bíblia registra esses exemplos, sabe por quê? Ao longo do tempo, as pessoas escorregaram nos mesmos problemas. E nós, 2000 anos depois de Paulo, quase, né? Escorregamos nos mesmos problemas. É na idolatria, é na murmuração, é na imoralidade, em todas essas coisas aqui. E acaba caindo. Misericórdia. Misericórdia. E acabamos caindo. Então, cuidado. Aquele que está de pé, né? Cuidado para que não caia. Só fica musculoso quem faz exercício. Então, apura aí os olhos para ver a poça d'água e as plaquinhas que aparecem no nosso dia a dia. Esteja atento no dia a dia, porque as provações, as tentações, vêm o tempo todo. O tempo todo. E se a gente não estiver atento, não estiver de olho na plaquinha, a gente vai cair. Que Deus nos ajude a estar estáveis, né? Enxergando bem a plaquinha lá do piso molhado e passando bem longe, que é para não ter risco de cair. Amém?